Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos à nossa segunda aula do módulo de derivadas do curso de cálculo. E sem mais delongas, na aula de hoje a gente vai trabalhar com derivadas de funções especiais. Funções especiais quer dizer, na verdade, as funções que a gente mais trabalha dentro da matemática, né? Então, a gente basicamente vai aprender a derivar as funções constantes, os polinômios, que são somas de potências de x, né? Vamos quando a gente tratar de polinômios, a gente vai ver algumas regras de derivação, como a regra do produto, a regra do quociente e algumas outras. Vamos ver também as derivadas de funções trigonométricas e, finalmente, as derivadas de exponenciais e funções logarítmicas. Para a gente começar a aula de hoje, né, é ideal que vocês tenham visto a primeira aula desse curso, que traz as noções básicas de derivadas, né, para a gente entender direitinho o que, que a gente está fazendo e por que, que a gente está fazendo. Mas essa aula vai ser uma aula bem mais matemática, a gente vai colocar bem mais a mão na massa, né, do que ficar muito na teoria, né? Então, vamos nessa. Recapitulando rapidamente o que a gente viu na última aula, vocês lembram que então a definição de derivada é esse limite aqui, né? Você pega a função num ponto x mais h, subtrai da função no ponto x, divide por h, isso tudo no limite em que h tende a zero, tudo bem? Então, é um negócio meio chato, porque a gente sempre que a gente calcula a derivada dessa forma, a gente cai num problema de limite. E vamos ser honestos, ninguém gosta de limite. Então, o que a gente faz é basicamente, a partir dessa expressão, derivar algumas fórmulas mais práticas da gente calcular a derivada, tudo bem? Então, ah, dando sequência aqui, o caso mais simples de todos que a gente pode ter é o de uma função constante, f de x igual a uma constante qualquer. Então, vamos calcular o limite usando essa fórmula aqui e ver qual que é a regra geral, se tem alguma regra geral para essa função. Então, no lugar de f de x mais h, eu vou substituir c. E no lugar de f de x, eu vou substituir c também. Então, a minha derivada fica c menos c no numerador, que dá zero, e zero dividido por h é zero. Notem que esse limite aqui, ele não é uma indeterminação, tá, pessoal? Lembra que tinha problema quando você tinha zero sobre zero no limite e deu indeterminação na última aula, e a gente tinha que colocar o h em evidência, cortar aquela história toda. Mas não é o caso aqui. A indeterminação é quando o número de cima, olha, o número do numerador tende a zero e o número do denominador também tende a zero. Nesse caso, você não sabe qual aproxima de zero mais rápido. Mas aqui nesse caso é diferente. Em cima você não tem um número que se aproxima a zero, você tem um zero, de fato. Então, zero dividido por uma coisa que se aproxima a zero não é indeterminação, e sim zero, tudo bem? Por isso que aqui não tem problema da gente calcular dessa forma. Mas então o resultado mais interessante aqui é que a derivada de uma constante é zero. Isso é a regra geral para você derivar qualquer constante. Então, quando você tiver uma função constante, você não tem que fazer essa regrinha aqui, é só falar que a derivada é zero, tudo bem? Esse é o tipo de coisa que a gente faz uma vez na vida para saber de onde vem e depois não usa mais, tá? Bom, beleza. Função constante, simples. Vamos fazer a mesma coisa para uma potência de x, que é uma função do tipo ax elevado a n. Então, a função mais simples que eu posso ter desse tipo é o próprio x, que é 1 vezes x elevado a 1. Não se incomodem muito com esse a, que depois a gente já vai dar um tratamento melhor para ele. Mas aqui essa função é x elevado a 1, né? Então, quando eu aplico a definição de limite no f de x mais h, eu coloco x mais h, e no f de x eu coloco x. Então, nessa conta aqui, o x se cancela, né? Mais x com menos x vai embora, e fica só o limite de h por h. H dividido por h é 1, então esse limite aqui tende a 1. Então, a derivada da função f de x, quando x
é x, a derivada dessa função é 1. Beleza? Vamos fazer a mesma coisa para o x quadrado. Olha. Quando eu tomo essa função aqui, o f de x mais h vai ser x mais h ao quadrado, e o f de x vai ser x ao quadrado. Então eu abro esse quadrado perfeito aqui, ó, quadrado primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. E aqui vai ficar menos x quadrado, você faz essa regra de sinal aqui. E aí eu vou ter os dois termos que desaparecem aqui, ó, o menos x quadrado com o x quadrado, beleza? De modo que só sobra esses termos que tem h. Aqui sim, aquele problema da indeterminação, de novo, eu preciso colocar o h em evidência, né? E aqui eu já cortei, ó, desse passo para cá, um h de cada número aqui, tá legal? Seria o equivalente a colocar o h em evidência no numerador e simplificar com o denominador. Então sobra só essa função aqui, que no limite de h tendendo a zero vai para 2x. E aí, como exercício, eu proponho uma última derivada que vocês vão fazer dessa forma aqui, ou quase a última, né? Nessa aula são as últimas, eu prometo, que é para vocês mostrarem que se a função for x ao cubo, a derivada vai ser 3x ao quadrado. Tudo bem? Não é difícil, é bem simples até de fazer, é só seguir os mesmos passos aqui da função do x quadrado. Então, a gente começa a perceber um padrãozinho aqui, né? Ó, derivada de x é 1. Derivada de x quadrado, 2x. Derivada de x ao cubo, 3x quadrado menos 2. Então, sempre que eu tenho uma função, um expoente de x elevado a n, o que acontece é, esse n, ele, bem entre aspas, hein, gente, cai aqui na frente do x e vai passar multiplicando, ó. O 2 passou multiplicando, o 3 passou multiplicando, o n passou multiplicando. E aí o x perde 1 grau da potência. Então fica de 2 passou para 1, de 3 passou para 2 e de n passou para n menos 1. Ah, e claro, notem que esse caso aqui é um caso particular, né? Que o 1 eu posso escrever como sendo 1 vezes x elevado a zero. Então aqui acontece a mesma coisa. Ó, o 1 que estaria aqui no expoente passou multiplicando, veio parar aqui, e aí o x perdeu 1 grau, era elevado a 1, ficou elevado a zero. Então, isso é o que a gente chama de regra do tombo. Assim, claro que não é o nome técnico disso, mas é o nome corriqueiro que a gente dá para essa propriedade dos polinômios, que na derivada o que acontece é que você passa multiplicando o expoente e esse expoente perde 1 grau. Então, como exercício, fica até bem trivial olhando para essa tabelinha aqui, que é derivar a função f de x igual a x elevado a 23. Simplesmente o 23 vai passar multiplicando e vai perder 1 grau, então vai ficar 23 vezes x elevado a 22. Olha só, eu mesmo já resolvi o exercício aqui para vocês, beleza? Bom, tudo bem. Notem que a derivada de constante é um caso especial dessa regra. Por quê? Uma constante pode ser escrita como uma constante vezes x elevado a zero. Lembre-se que x elevado a zero é 1, né? Então pode ser escrito como vezes 1. E se eu aplico a regra do tombo aqui nesse cara, esse zero vai passar multiplicando. Então você fica com zero vezes o restante, que dá zero. Então por isso que a derivada de constante é zero, tudo bem? Notem que aqui eu só coloquei as potências positivas, mas a mesma coisa acontece para as potências negativas, tá? Então, como eu já fiz o exemplo, já resolvi o exemplo, no lugar daquele x elevado a 23, calculem x elevado a menos 23. Tá legal? Beleza. Bom, e como que a gente faz se a gente tem um polinômio, né? Porque até agora a gente falou das funções, das potências de x, mas isso ainda não é um polinômio. Um polinômio é uma soma de potências de x de vários graus. Tá legal? Então, como que a gente faz nesse caso? Existe uma propriedade das derivadas que é a regra da soma. A gente não vê muito falar de regra da soma nos livros de cálculo, porque geralmente ela não aparece com esse nome, porque ela é tão trivial que nem
os autores nem colocam ela com esse nome, né? Mas é basicamente o seguinte: se você tem uma função que é a soma de outras funções, por exemplo, f de x é igual a g de x mais h de x, então a derivada de f de x vai ser a derivada de g mais a derivada de h. Então eu simplesmente posso separar todos os termos de uma soma e derivá-los individualmente. Vamos ver no exemplo? Olha lá, x ao cubo mais x menos 1. Então, é como se esse x ao cubo fosse uma g, esse x fosse uma h e esse menos 1 fosse uma i. Então, isso daqui é uma soma de três funções. Para derivar isso aqui, f' de x vai ser x ao cubo derivado, x derivado, menos 1 derivado. Então, a hora que eu derivo x ao cubo, o 3 passa multiplicando e fica 3 menos 1. A hora que eu derivo x, esse 1 que estaria aqui passa multiplicando e fica x elevado a 1 menos 1. E a hora que eu derivo 1, ele é uma constante, então a derivada dele é zero, legal? Só resolvendo essas contas aqui em cima, eu tiro que a derivada de x ao cubo é 3x² e a derivada de x é 1. Então, esse é o nosso resultado final. A função derivada é 3x² menos 1, ok? Então, bem simplesinho também derivar polinômio, sem segredo nenhum, né? Existe também uma segunda regra que a gente vai ver na derivação, que é a regra da multiplicação. Essa daqui já não é simplesmente fazer a derivada de todas as funções, como no caso anterior da soma, né? Se você tem uma função f de x, que é uma g vezes uma h, a derivada dela vai ser derivada da primeira vezes a segunda sem derivação, mais a primeira, que é a g, vezes a derivada da segunda, que é a h, com derivação. Tudo bem? Então, essa é a formulazinha que vocês têm que guardar aí com vocês por enquanto. E um caso especial desse tipo de derivada aqui é quando você tem aquela história do a vezes x elevado a n, né, que é a constante aqui na frente. Então, notem como eu uso essa regra aqui, olha. Se a função é 7x², a derivada dela vai ser derivada do 7 vezes o x² mais o 7 vezes o x² derivada, que faltou uma linhazinha, tá, gente? É x² linha aqui. Então, a derivada do 7 é zero, e na hora que eu multiplico por x² vai cair esse zero aqui, porque zero vezes qualquer coisa é zero. Aí eu fico com um 7 e a derivada do x², que é 2x. Então, o resultado final é que a derivada disso aqui é 14x. Beleza? Então, bem simples também, não tem segredo nenhum. Então, agora aqui, ó, eu deixo aqui como exercício para vocês. Tá exemplo aqui, mas na verdade é exercício, né? Para vocês calcularem a primeira e a segunda derivada dessas duas funções aqui que a gente fez por limite na aula passada, lembra? Então, se na aula passada vocês levaram, sei lá, 10 minutos para calcular isso aqui, agora vocês vão levar 2, usando essa regra do tombo. Então, realmente é bem mais fácil fazer por aqui, tá legal? Sempre que tiver um polinômio, você pode usar a regra do tombo sem medo de errar. Bom, existe uma outra regra envolvendo operações com funções, que é a regra do quociente, né? Se eu tenho uma função que é g de x dividido por h, eu tenho que fazer um negócio bem parecido com a regra do produto. Então a derivada vai ser a derivada da primeira vezes a segunda, menos a primeira vezes a derivada da segunda, dividido pela que está no denominador ao quadrado. Então a regra da divisão é um pouco mais chatinha, né? Mas tem que tomar cuidado com esse sinal de menos, porque lá na regra do produto era um sinal de mais, então a ordem de quem você derivava primeiro não importa. Aqui não é o caso. Aqui tem um sinal de menos, então a regra importa. E você não pode esquecer de dividir por h ao quadrado no final. Tá legal? Então muda um pouco a regra, a gente já vai fazer um exemplo com isso para ficar bem claro. Só que nem sempre
a gente precisa usar a regra do quociente, que é um pouco mais complicada, né? Basta a gente lembrar que uma divisão, uma fração, também é uma multiplicação. Então, se eu tenho g dividido por h, é a mesma coisa que g vezes h menos 1. Nem sempre isso aqui é de grande ajuda, tá? Então, às vezes se deixa dessa forma aqui, fica ainda mais complicado de você derivar, mas às vezes ajuda. Então, principalmente quando a gente, depois da aula que vem, que a gente vai ver a regra da cadeia, isso aqui pode facilitar um pouco se você achar, se você não consegue lembrar a fórmula do quociente numa prova, alguma coisa assim, joga o h para cima, como sendo h menos 1, e faz pela regra do produto, que é mais simples, beleza? Mas isso aqui é para um momento de desespero, tá, gente? Então, sei lá, nem sempre é ideal. Então, tudo bem, vamos fazer um exemplo aqui da regra do quociente, né? A gente tem uma função que é uma divisão de polinômios. É claro que eu poderia dividir o polinômio de cima pelo de baixo, usando a divisão de polinômios e chegar numa coisa mais simples, mas não é o que a gente vai fazer aqui. Eu nem sei se esses polinômios dão alguma coisa simples lá no final, parece que não. Então, vamos fazer pela regra do quociente mesmo. Então, basicamente, a derivada do primeiro, que é o numerador, vezes o segundo, que é o denominador, menos o primeiro sem derivar, vezes a derivada do segundo, dividido pelo denominador ao quadrado. Tudo bem? Então, notem que aqui eu já coloquei um colchetes a mais depois desse menos, para não ter perigo nenhum de errar. Então, se a gente for fazer a derivada dessa primeira função aqui, já utilizando a regra do tombo, ó, lembra que aqui é uma constante vezes a função, então eu não preciso. Eu uso a regra do produto aqui para derivar esse 5x², mas na verdade a derivada do 5 vai desaparecer. Lembra do exemplo do 7x²? Então é só passar esse 2 multiplicando aqui e tirar um grau do x. Então, 2 vezes 5 dá 10 e x ao quadrado caiu para x elevado a 1. Aqui 2x seria 2x elevado a 1, então cai o 1 multiplicando, fica 2 vezes 1, que é 2, e o x fica x elevado a 0, que é 1, por isso que ele nem aparece aqui, e a derivada de 2x fica só o 2, tá? O 3, ele é constante, então a derivada é 0, eu nem coloquei aqui. Aí eu copiei esse termo, x² menos x, tá aqui, ó, menos, copiei esse termo, polinômio 5x² mais 2x mais 3, e derivei o x² menos x. Derivada de x², 2x, derivada de x, 1. E embaixo eu só abri o parênteses aqui, tá legal? Usando o quadrado primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, e tem um errinho aqui, né? Isso aqui é um sinal de mais e não de menos, mas também não vai atrapalhar muito a nossa conta. Provavelmente eu vou carregar esse sinal de menos até o final, tá, gente? Aqui a gente só faz as distributivas, tá? Tanto nesse primeiro termo como nesse segundo. Lembrando que eu ainda não tirei o parênteses aqui do final, porque tem essa regra de sinal para fazer. Então deixei ele aqui para não me complicar depois. Só abrir as distributivas aqui mesmo. E passando aqui para a nossa nova folha. Ainda não mexi em nada. E agora a próxima coisa é abrir essas regras de sinal aqui dessa segunda parte do nosso numerador. Então, já abri os sinais aqui, espero não ter errado nenhum, parece que não. E na simplificação, dá para cortar o x ao cubo, dá para agrupar os termos que tem x², vai ficar menos 7x², agrupando os termos que tem x, menos 6x, e o 3 que fica sozinho aqui. E no denominador eu não mexi em nada, ele ficou do jeito que veio ao mundo. Lembrando que esse sinalzinho aqui, na verdade, é um sinal de mais, beleza? Então, embora a regra do quociente pareça um bicho de 7 cabeças quando você olha para ela, na verdade é até que simplesinha de você aplicar. Só é chatinho,
ficar mexendo com esses polinômios, mas tem que ter bastante atenção para não errar nenhum sinal aí no meio, ou deixar de fazer uma multiplicação quando você aplica as distributivas, tá legal? Então é só ter um pouco de atenção nessa parte e não faça igual esse professor que errou o sinal, tá, gente? Bom, vamos agora para as funções trigonométricas, né? Ah, aqui daria para a gente fazer a derivada por limite, para mostrar que o resultado é esse mesmo. Mas vamos pensar de uma forma mais gráfica, para ficar um pouco mais simples. Esse limite é meio complicado de fazer e tem uma forma bem mais intuitiva da gente fazer. Essa daqui, em vermelho, né? É a função seno. A curva dela é uma senoide, como vocês devem lembrar lá da trigonometria. E ela tem essa forma aqui, ela é zero no zero, aí ela é 1 quando x vale 2π, é zero quando x vale π, é menos 1 quando x vale 3π sobre 2, e é zero de novo quando x vale 2π. E ela vai repetindo esse ciclo infinitamente, tanto para o lado positivo como para o lado negativo. Beleza? Lembrado o que é senoide? Mas não vamos olhar para a senoide em si, vamos olhar para as derivadas dela. Lembrando daquela interpretação gráfica de que a derivada é o coeficiente angular da reta tangente à função naquele ponto. Então, no começo aqui, ó, a reta está bem inclinada. O coeficiente angular dela é muito grande. Conforme você vai se aproximando do valor de máximo, dá para notar que esse coeficiente angular vai diminuindo até chegar em zero, aqui onde ele é máximo. Depois, esse coeficiente angular começa a aumentar de novo, mas para o valor negativo. Ó, lembra que quando a reta está nesse sentido, o coeficiente angular é negativo, tá legal? Aí ele passa por um zero, de novo aqui, e começa a aumentar de novo, só que dessa vez positivo. Então ela é positiva, zero, negativa, zero, positiva de novo. Existe uma função que tem a mesma periodicidade do seno, quer dizer que se repete no intervalo de 0 a 2π, e que se comporta dessa forma. Ela é máxima no começo, no zero, né? Depois vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. Aí ela fica máxima para o lado negativo, aí diminui para zero de novo, e depois fica máxima do lado positivo, que segue exatamente a tendência dessa reta tangente aqui. E essa função é o cosseno de x. Ó, ele é máximo no começo, diminui, 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 fica zero em π sobre 2, exatamente onde essa derivada é zero. Diminui, 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 fica mínimo em π, onde você tem o máximo negativo desse coeficiente angular. Aí começa a aumentar até ter um zero em 3π sobre 2, onde você tem esse outro mínimo aqui da função do seno, que a derivada é zero. E continua aumentando, só que para o lado positivo dessa vez. E aí você vai aqui até 2π, aonde o cosseno é máximo. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a derivada do seno, a gente consegue mostrar graficamente que a derivada do seno é o cosseno. E se eu pego o cosseno e faço essa mesma análise de derivadas que eu fiz aqui no seno, vocês percebem que ele começa no zero, olha, a derivada dele é zero aqui no x igual a zero. Só que aí ela vai para um valor negativo. Ó, nesse ponto aqui, eu tenho uma reta tangente que é negativa. E depois ela passa a ser zero, positiva e zero de novo. Então, ela é um seno, só que com um sinal de menos na frente. Então, a derivada do cosseno, se eu fosse fazer um terceiro gráfico aqui com a derivada desse cara, seria exatamente esse aqui, só que invertido, com essa parte aqui embaixo e essa parte aqui em cima. Então, a derivada do cosseno é menos seno, tudo bem?
Essas são as únicas duas derivadas trigonométricas que a gente precisa. Porque todas as outras funções trigonométricas são uma combinação de senos e cossenos. Então a gente consegue derivar através dessas regras para o seno e para o cosseno todas as outras funções. Um exemplo que a gente vai fazer aqui é a derivada da função tangente de x. Vamos lembrar que a tangente é definida como seno dividido pelo cosseno de um ângulo. Então, para eu derivar a tangente, eu simplesmente tenho que aplicar a regra do quociente. Ó. Derivada do numerador vezes o denominador, menos o numerador vezes derivada do denominador, dividido pelo denominador ao quadrado. Então, derivada de seno é cosseno, então fica cosseno vezes cosseno, menos seno, e a derivada de cosseno, que é menos seno. Tudo bem? Dividido pelo cosseno quadrado aqui embaixo. Dessa vez eu não errei nenhum sinal, né? Então, eu fiz a multiplicação aqui, né? Agrupei esses dois cossenos em um cosseno quadrado e esses dois senos em um seno quadrado. Lembrando que tem que tomar muito cuidado com essa regrinha de sinal aqui que eu ainda não fiz, tá legal? Então, repetindo a função aqui, né? Só vou fazer essa regra de sinal. Beleza, cosseno quadrado mais seno quadrado dividido por cosseno quadrado. Então, eu posso lembrar que cosseno quadrado mais seno quadrado é 1, para qualquer que seja o valor de x. Então, a minha derivada da função tangente é 1 sobre cosseno quadrado, que também é conhecida como secante quadrado de x. Tudo bem? Então, a partir das duas derivadas fundamentais, seno e cosseno, a gente consegue derivar a tangente. Fica como exercício para vocês derivarem as outras funções trigonométricas, secante, cossecante e cotangente. São muito simples, dá para fazer todas com a regra do quociente, tá legal? A secante é 1 sobre cosseno, né? Cossecante 1 sobre seno, e cotangente é cosseno sobre cosseno. Então, é um bom exercício aí para vocês aplicarem a regra do quociente, beleza? Finalmente, a gente tem as funções exponenciais e logarítmicas, e que são muito simples da gente derivar também. A derivada da exponencial é ela mesma, então não muda mediante derivada. Tem que tomar um cuidadinho só quando for uma exponencial de 2x, por exemplo, mas isso a gente vai ver na próxima aula. E a derivada da função logarítmica é 1 sobre o argumento dessa função. Então, se é log de x, a derivada é 1 sobre x. Beleza? Também com a ressalva de que se tiver alguma coisa mais complicada aqui dentro desse ln, a gente vai ver com mais detalhes na próxima aula, tá legal? Então, basicamente, o que a gente fez hoje foi elaborar regras para a gente calcular as derivadas de funções simples. Tem aqui a constante, cuja derivada é zero, uma potência de x, que eu uso a regra do tombo, o seno, cuja derivada é o cosseno, cuja derivada é o menos seno, a exponencial de x, que não muda mediante derivação, e a ln de x, cuja derivada é 1 sobre x. Ainda vimos as regras do produto e do quociente, também vimos a regra da soma, que não está aqui, mas eu sou mais um daqueles autores que está ignorando a regra da soma para ela ser extremamente simples. E aplicamos em alguns exemplos essas regras para calcular derivadas de funções um pouco mais complexas, tá legal? Então, na próxima aula, o que a gente vai ver são as derivadas de funções ainda mais complexas, com regra da cadeia, e com isso a gente já vai ter o kit quase completo para a gente começar a fazer coisas mais legais, que são as aplicações de derivada, tá legal? Então, é isso que a gente tinha para mostrar nessa aula. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me contactar através do e-mail ou das redes sociais. E não esqueçam de deixar o like e se inscrever no nosso canal, porque vocês sabem que a Multisaber é uma plataforma livre. Então é a ajuda de vocês, mediante a like e subscribe, que ajuda a gente aí a manter nossas atividades, tá legal? Bom, então bons estudos.